Olá, o canal Linha de Divisa está na cidade de Campinas, o canal é aqui de Campinas, chegando no bairro Jardim do Lago para conversar com o meu amigo Pablo, já o conheço de longa data, embora tenha muitos e muitos anos que eu não converso com ele. Ele só falava do Nietzsche há mais de 10 anos atrás, quando ele fazia o Unicamp, e eu estava esperando. O cara estava de férias, falou comigo que só podia conversar depois das férias. Terminaram as férias, agora eu vou conversar com ele. Oi, Pablo, como vai? Tudo bem? Tudo bom, grande Demerval, amigão mesmo de longa data já, né? E, então, tudo bem, estamos prontos aí para falar do bigodudo Nietzsche, né? Isso. Que eu Então tá. admiro pra caramba. Pablo, o canal Linha de Divisa, eu sempre falo para todos todos que separam tempo aí, generosamente separam tempo para bater papo comigo, que o canal Linha de Divisa se propõe a buscar um diálogo entre academia e academia, ou eventualmente graduandos que mergulhem em profundidade em alguns dos filósofos, como é o seu caso, né? Que desde sempre fala do Nietzsche, né? E também tem a proposta, viu, Pablo, de dialogar com o grande público. Então, meu amigo, para quem nunca ouviu falar do Nietzsche, contextualiza no tempo e no espaço o Nietzsche para mim, por gentileza. Vamos lá, Demerval. O Nietzsche, né? Friedrich Nietzsche, né? Como é o nome dele, é um filósofo alemão, tá? Ele nasceu numa cidade chamada Rocken, em 1844, tá? Depois ele veio a morrer em agosto de 1900, vivendo aí em torno de seus 56 anos, né? O pai dele morreu, acho que quando ele era bem pequeno, o pai morreu com 36 anos, aos 36 anos de idade. O Nietzsche, acho que ele tinha em torno de uns 5 anos, né, de idade. Era ele, a irmã, Elizabeth, que depois a gente até pode tocar mais no nome dela. Então, ficou ele, a irmã e a mãe. E, com isso, logo ali cedo, no começo da adolescência, ele vai ingressar dentro do seminário para estudar teologia. Os avós eram luteranos, os pais eram luteranos, então ele vem dentro daquele cerco ali da igreja também, né? Então ele vai ali para o seminário, ele não curte, né? Como depois a gente veio descobrir, e larga o seminário e vai estudar ali logo na juventude, acho que eu creio que uns 20 anos, vai estudar filologia, onde ele vai começar a namorar com os textos gregos, né? Estudar principalmente os pré-socráticos, né? E depois ele deixa a filologia e entra, de fato, no campo da filosofia, sendo professor, né? Até eu não sei exatamente o ano que ele leciona. Aí, quase no finalzinho não, mas em torno ali de 1870, mais ou menos, ele começa aquela produção alucinada dele, da coleção toda de livros dele, e depois, já um pouco no final, uns 10 anos antes de 1890, ele já começa a ficar meio ruim, né? De começar a ter um problema que vai o afastar, e ele entra naquela loucura mesmo que o leva à morte, né? Mais ou menos é essa a historinha bem resumida do nosso filósofo aí. Então, Pablo, mostra aí os livros que você tem dele aí do lado, só para a galera que nunca ouviu falar dele, tem uma noção da produção dele. Então, pode mostrar aí, pode mostrar no canto da imagem aí. Vamos lá, aqui, assim, ó. Essa coleção é uma coleção da Companhia das Letras, tá? É uma tradução boa, não há que se negar, né? Como eu já falei, o Nietzsche é um filósofo alemão, então são poucos, assim, exceto aqueles que estudam o cara, né, que vão se aventurar no alemão. Mas ele tem boas traduções em espanhol também. Eu tenho, inclusive, aqui o Assim Falou Zaratustra em espanhol, uma edição muito boa. Mas essa, para quem quer iniciar, quer dar uma olhada no Nietzsche, essa da Companhia das Letras é muito boa.
tá praticamente completa aí boa parte da obra dele. Ô Pablo, já que você falou, você tocou numa coisa que eu gosto. Para quem estiver nos assistindo aqui e que não tem contato com a filosofia e se interesse pela forma como você fala aí, encantado e apaixonado pelo Nietzsche, se alguém tiver interessado, qual a sugestão? Por onde o cara começa a ler Nietzsche? Nietzsche não é um filósofo assim que vai passar na Globo no final da tarde, né? Então é um filósofo que ele fala que ele faz filosofia a marteladas, né? E que ele mesmo se denominou uma dinamite. Então Nietzsche não teria que ter muita cautela para não assustar aqueles que querem se aventurar com ele na indicação de uma obra para começar, né? Mas eu não indicaria nem o primeiro livro dele, que é O Nascimento da Tragédia, né? E nem que vá se aventurar no Assim Falou Zaratustra. Mas eu acho que o próprio que a gente havia conversado antes, que era o nosso tema, que é esse aqui, o Genealogia da Moral, tá? É uma obra bacana que dá para começar. É um dos livros que ele tem mais um teor dissertativo, vamos dizer assim, bem lógico, porque boa parte das obras dele ele cai no campo de poesia, de música, ele usa muito aforismos, então é interessante, porém como eu já disse, não é tão fácil assim de encarar. Então, eu indicaria para início Genealogia da Moral mesmo. Ok. Ô, Pablo, e como é que o Nietzsche classificou o bem e o mal aí na genealogia da moral? Vamos lá. Essa obra, a Genealogia da Moral, como o próprio nome diz, ele busca, né, trazer lá da raiz mesmo de onde surgiram esses conceitos, esses valores morais, né? E como eu havia dito que o Nietzsche ele estuda filologia e vai buscar ali nos pré-socráticos essa base filosófica dele, é ali que ele vai buscar as origens do bom, né? Vamos começar ali com o bom, né? O bom para o Nietzsche O bem. é o bem, né? O bem, tá. O bem no sentido de bom, né? O bem o bom é o que faz o bem, né? E para o Nietzsche essa concepção do bom, né, do bom, do ser bom, eram os aristocratas, era o guerreiro grego, era o cara que era nobre, ele era forte. Então, para Nietzsche, toda essa questão de nobreza do guerreiro, do grego, né, você pega ali em Homero, né, aquela figura forte, este era o bom para Nietzsche. E este era o que era capaz de fazer o bem, ou buscar o bem, ou trazer à tona o que era bom, né? Por outro lado, quando a gente pensa que a gente tem uma noção, né? Eu falo hoje, né? Se você eu perguntar qual o contrário de bom, ele vai falar é o mal. Para Nietzsche, ele pega ali na conceituação desse livro, ele fala que o contrário do bom era o ruim, era o escravo, era o fraco, era a plebe, né? É aquele que não era nobre, era aquele que não tinha essa grandeza. Então, ele fazia essa dicotomia, ele inicia, né, nessa dicotomia entre o bom nobre e o escravo do outro lado, né? Que depois, decorrer do livro, vou dar um pulo aqui, mas a gente abre um parênteses, que ele vai falar que era o rebanho, né? Era o que vivia em rebanho, que não tinha força de opinião. Enfim, depois, na obra, ele começa nisso e depois ele vai caminhando e mostrar como que essa conceituação que nós temos hoje de bom e mal
como que ela surgiu também, né? Porque daí vem de uma transvaloração dos valores morais, né? Que a gente pode até caminhar mais para frente e dizer que daí entra a pegada mais cristã Espera do um negócio. pouquinho, fala um pouquinho. Acho que fala a hora que você quiser, mas a hora que você começou a falar aí, que ele fez. Você lembra quanto tempo ele fez de teologia, cara? Ah, foi bem pouco, né? Bem Mas, pouco, né? mas ele, você vê em toda a obra dele, eu acho muito por conta também desse background ali da família, né? No luteranismo, mas principalmente pela leitura dele, você vê que Nietzsche ele tem um amplo conhecimento de Bíblia, né? Isso que eu ia te Ele perguntar. Essa moral cristã interferiu na genealogia da moral que ele desenvolveu? Ou não teve impacto nenhum? Não, teve sim, teve, e ele mostra isso, né? E ele acusa isso principalmente no sentido de que o cristão ele vai ver o bom como humilde, né? O fraco. Vamos fazer um paralelo aqui, que cabe bastante, do Sermão da Montanha, que tem lá na Bíblia, em Mateus, acho que 5, onde Jesus fala, benditos, bem-aventurados, alegres são os que oferecem outra face, que caminha com o seu inimigo, que perdoa 70 vezes 7. Esse é o bom na concepção cristã. E Nietzsche, para Nietzsche, isso é um absurdo, né? Porque contraria completamente a versão dele de que o bom é o forte, é o cara que vai para a guerra e ele destrói tudo aquilo que é fraco. O fraco não se põe. E o cristianismo vem que o bom é o fraco. E o mal é aquele que não é bom, né? Para o cristão, ele traz assim, eu sou bom, e quem não é, não vou dizer fraco, mas quem não está dentro dessas categorias de humildade, de leveza, né? É o mal. Ele é o pecador que está fazendo bagunça na sala ao lado e eu estou quietinho aqui, né? É mais ou menos isso que Nietzsche fala, não. Inclusive, é um dos capítulos que ele vai falar bastante disso, né? Que não é isso. Isso não. O cristianismo está trazendo conceitos, depois a gente pode até esticar mais para os nossos dias, mas o cristianismo está trazendo conceitos que está deturpando tudo que é o correto, né? Ok. E fala um pouco mais sobre isso aí, porque aí ó, entrou numa tensão, né? Como é que ele tratou exatamente essa tensão? Vamos lá, vamos tentar digerir isso, né? Porque Eu gosto dessa tensão, cara. porque vamos ter que fazer uma leitura do que nós temos hoje, né? Porque a partir do momento que você põe conceituações, essa moralidade, né, do bem e do mal, você acaba categorizando, né, categorizando coisas que te dê apoio para ações, né? Por exemplo, vamos tentar destrinchar um pouco mais. O conceito bom no cristianismo enquanto caridade, por exemplo, né? Eu vou fazer uma caridade para Sem querer te fragmentar o teu raciocínio, esse conceito aí é do filósofo Agostinho de Hipona, viu? mas Caridade é dele. não, eu estou dando um exemplo para a gente tentar raciocinar aqui, né? Mas essa caridade vai ser caridade enquanto eu tiver alguém para quem eu faço essa caridade, né? Sim. Ela é um ato reativo, né? Eu sou um bom enquanto reajo a alguma ação que me faça esse ato bom. Por outro lado, Nietzsche fala não, a gente tudo eu não posso, é uma questão ativa. O bom
é uma coisa ativa, não importa, você tem que fazer o que você está, é uma pulsão de coisas que você não pode parar. Inclusive, a gente poderia até colocar aqui como uma pitadinha aqui de um temperinho, que Nietzsche fala é uma terminologia que ele usa, que é o amor fati, né? O amor fati para Nietzsche é você aceitar toda e qualquer situação que te vem à vida, porque ela é para você, entendeu? Se você está feliz, amor fati em cima disso. Se você está triste, amor fati. Enquanto que nessa conceituação que a gente vê eu estou usando a moralidade cristã, mas é um pouco maior que isso, que meio que condiciona, entendeu? Então, para Nietzsche, tentando resumir, essas categorias que a gente são tipo muletas, né? São muletas que vão te limitar, entendeu? Elas acabam te limitando, acabam te fazendo pequenos tapuérios assim de atitudes, e isso acaba limitando a vida, e a vida para Nietzsche é uma pulsão sem controle, né? É que ele fala do dionisíaco, né? É uma coisa gigante, né? Até que ele fala, quando eu falei do Nascimento da Tragédia, né? Que é uma das primeiras obras dele, que ele namora muito com Wagner, né? Então ele fala do músico Wagner e das valquírias, aquela pá, 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 pá. Então, para Nietzsche, isso é a pulsão, né? E por outro lado, quando você fala do conflito, é um conflito do Nietzsche querendo ir para viver, e essas categorias meio que segurando para você não ir para frente, né? É você estar... Desculpa o linguajar, mas acabar com o tesão da coisa, entendeu? Entendi. Você está querendo fazer... Pablo, mas é muito interessante, cara. Eu costumo falar, eu estou entrevistando... Primeiro que o meu canal, a proposta dele é eu não emitir opinião nunca e ouvir cada um com as suas pesquisas, né, os seus estudos, de forma totalmente livre. Eu entrevisto o Mateu aqui um dia, depois entrevisto o outro cara lá que acredita demais, e eu vou só ouvindo, eu não emito opinião. Agora, uma questão aí que eu queria que você falasse, cara. Quem matou Deus? Foi o Nietzsche ou não foi o Nietzsche? Vamos começar aqui. Eu acho que antes que você fale, eu fiz essa pergunta para o Mateu semana passada, viu? Não vou te falar o que ele respondeu. Acho que cabe colocar uma coisa que eu havia esquecido, que vai caber nessa resposta, que é a visão de que Nietzsche tem de que o cristianismo nada mais é do que uma visão platônica, né? Então, um se apropriou do outro e acaba trazendo para nós hoje essa visão do mundo futuro, né? De um idealismo e que eu estou vivendo, mas é para um outro mundo. Então, essa divisão... Então, você tem essa visão platônica de um mundo que você acaba não vivendo aqui, né? E por conta de um idealismo futuro. E isto, né? Agora voltando à sua pergunta de quem, se foi o Nietzsche o grande assassino de Deus, né? E você vê que não, na verdade todos nós assassinamos Deus, né? E eu acho que é importante uma coisa a gente salientar aqui, Demerval, que uma coisa que me dói muito, né? Porque, às vezes, a gente tem certas críticas contra o cristianismo, por exemplo, de pessoas que nunca leram a Bíblia, né? E quando eu estou falando isso porque quando há essa prerrogativa de que Nietzsche falou que Deus está morto, muitas dessas, de quem aventa essa frase, são os cristãos, os quais nunca leram Nietzsche, e nem sabe onde ele disse isso. Então, para ajudar alguns cristãos que possam estar nos vendo, né,
A obra onde ele fala isso, essa daqui, a Gaia Ciência, tá? É onde ele fala. Deixa eu ver se eu tenho marcado aqui. Eu havia marcado onde que foi, mas depois eu posso passar. Mas, enfim, ele tem uma passagem que está nesse trecho, mais para frente ele fala no Zaratustra, mas é um segundo momento, mas aqui ele fala que nós matamos Deus. E como que nós matamos? Ele fala, engraçado, que havia um homem com uma lamparina e ele vai para uma praça onde estavam todos reunidos, que nada mais é que a ágora, né? A ágora grega, onde estão todos discutindo as questões do dia a dia, né? Sei lá, o nosso Facebook de hoje, né? Então todos ali está a conversa do dia, e esse cara chega ali e pergunta: onde está Deus, né? Aí eles falam: não sabemos. Vocês não sabem porque Deus está morto. E as igrejas de vocês são grandes mausoléus de Deus, né? E quem que matou Deus? A ciência matou Deus, né? A tecnologia matou Deus. Os limites mataram Deus. E engraçado que ele não fala que Deus não existe. Em lugar nenhum ele fala isso, né? Ele não fala que Deus não existe. Ele não vai para essa linha de aniquilamento, né? Ele fala que Deus está morto. E quem matou Deus foram nós, no sentido de que nós, todas a ciência, quando ela limita, né, as coisas, a própria teologia, né, vamos dizer assim, acabou matando Deus, e as igrejas mataram Deus, e pode-se dizer que Pablo, posso pôr uma pimentinha aí na tua linha de raciocínio? Não é o teu cristianismo que enxerga dessa forma, não, cara? Ele deixou claro isso na obra dele? Ou a tua visão contamina também um pouco? Você fala que se essa visão de que quem matou Deus, ou o fato dele nunca ter falado que Deus não existia, não está contaminado pelo teu cristianismo, por tua fé? Não. Ele é claro nisso, né? Eu gosto muito de Nietzsche como cristão. Eu sou cristão, embora eu acho que talvez mais para frente a gente possa falar, mas embora Nietzsche tenha ele é nitidamente um anticristo, né? Tanto que ele vai escrever uma obra chamada O Anticristo. Mas esta visão dele de provocação, né, de botar o dedo na ferida, de dar uns tapas na cara do cristão, eles levam o cristão ao questionamento e até uma afirmação, ou não, né, vamos dizer assim, do seu próprio cristianismo em fundamentar isso. Bom, Deus está morto? O que Nietzsche está falando tem, de fato, fundamento? Alguns vão... Eu conheço muitos cristãos que caíram para o outro lado, né, do muro, né? E foram lá no féretro de Deus. Mas o Nietzsche, enquanto o que eu havia falado, enquanto esse leitor de Bíblia, ele cria nisso mesmo, né? Ele acreditava nisso e ele aventava essa morte de Deus por conta dessas categorias que eu acabei lhe dizendo. Eu tinha uma outra pergunta, mais duas perguntas para te fazer, mas eu vou trazer para o outro lado aqui. Cara, você como cristão, eu te conheço de longa data, conheço o Pablo com valores cristãos, né? E sempre irrequieto, que sempre me agradou, mas eu nunca te falei. Essa inquietude sempre me agradou, por isso que eu gosto tanto de filosofia. E qual foi o impacto para você enquanto cristão depois que você... primeiro, qual foi a primeira vez que você ouviu falar do Nietzsche? Quando é que você começou a se enamorar dele e qual foi o impacto na tua fé? Bom, a primeira vez que eu ouvi falar do Nietzsche foi no meu curso, né, de filosofia. Eu tinha um professor, Oswaldo Giacoia, que é um dos grandes especialistas em Nietzsche do Brasil, né? Ele junto com a Scarlett Martin, que acho que são os dois que mais
estudaram Nietzsche no Brasil e são os que mais sabem a respeito dele. Aliás, eu até indico para aqueles que querem se introduzir mais no assunto, leiam todas as obras desses dois professores maravilhosos. Enfim, Você fez na eles me... Unicamp, né? Na Unicamp. Enfim, ao que eu fui exposto ao Nietzsche, né, a princípio, que foi o nascimento da tragédia, ele me chamou muito a atenção, fazendo um paralelo aí, com o cristianismo, com o meu cristianismo principalmente, foi no sentido desse questionamento, né? Eu lamento muito o Nietzsche não ter obtido respostas plausíveis, né, na época dele, tanto nas suas leituras na Bíblia, quanto da igreja da época, para os questionamentos que ele levantou acerca do cristianismo, né? Porque, embora eu não descarto nenhum dos questionamentos dele acerca do cristianismo, acerca do seu posicionamento, acerca das suas falas, acerca das suas ponderações acerca do cristianismo. Porém, Pablo Marcelo, não estou falando em nome da igreja como um todo, eu acredito que muito das suas inquietudes poderiam ser respondidas com um cristianismo puro e simples, vamos dizer assim, que é um cristianismo do C.S. Lewis, né? Que o C.S. Lewis escreveu, um cristianismo puro e simples, e o cristianismo que próprio Jesus Cristo aventou, né? Ele pregou por aí, ele viveu. Eu acho que esse cristianismo de Cristo, que infelizmente está um pouco longe do discurso dos púlpitos da igreja de hoje, da história, vamos dizer assim, que é um cristianismo que visa um céu e não vive aqui na Terra, esse cristianismo poderia ter respondido às inquietudes de Nietzsche. E esse cristianismo que eu acredito. E agradeço ao Nietzsche, né, vamos dizer assim, por ele ter me feito a descobrir mais desse cristianismo. A vida nesse cristianismo, essa vida pulsante, ela existe no cristianismo. Eu acredito nisso. Legal. Muito bom, Pablo. Pablo, e acho que você já tangenciou no que eu ia te perguntar, que era assim como você poderia trazer o Nietzsche para os dias de hoje para um cristão. Demerval, assim, a gente teve em 1900, ele morreu em 1900, né, no ano 2000, onde se comemorou, vamos dizer, os 100 anos de morte de Nietzsche, teve um grande boom da obra nietzschiana, não só no Brasil, mas como no mundo, né? Foram produzidas muitas coisas, muitos desses livros que eu mostrei para você foram produzidos depois do ano 2000, tem muitas palestras. Hoje você põe no YouTube Nietzsche, tem muita coisa, muito podcast, muitos autores falando. Então, é um autor que eu acho que é extremamente presente, né? No sentido de que hoje é incrível, porque Nietzsche ele falava muito das suas escolhas, as suas escolhas. Você, enquanto ser humano, um homem, você é uma vida constante e você é o senhor das suas escolhas. Infelizmente, hoje, né, meu irmão, o que a gente vê? Inclusive, tem um documentário na Netflix que é O Dilema das Redes, né, que fala da questão dos algoritmos. Hoje, se for ver bem, a gente não tem mais escolhas, meu. As escolhas são feitas para nós, né? Sim. Você, essa algoritmização das coisas, elas fecham a tua cabeça, né? Você não escolhe mais, você é escolhido. Então, você clica num post, sei lá, de ódio, aí você vai ser bombardeado com ódio. Então, essa dicotomia forte, cada vez mais forte, inclusive no Brasil hoje,
da direita, esquerda, do bem e do mal, isso é bom, o outro é ruim. Tem uma área muito cinza no meio, né? E não que Nietzsche ele se fixaria nesse meio, mas o Nietzsche é um todo. Mas essa linha de raciocínio dele, esse discurso do Nietzsche, ele iria muito de contra o que a gente vive hoje, entendeu? Muito nesse sentido de que o mundo de hoje, e eu acredito que vai piorar, vamos dizer assim, daqui com o tempo. Você tá muito Baudelaire. Que seja, né? Mas ele é muito prontinho, muito potinho e acaba minando todo o seu raciocínio, né? Você quando eu lembrei agora de uma obra daquele pintor Van Gogh? Van Gogh, O Grito? né? O Grito? Não, o Grito é do Munch, né? O Van Gogh diz que quando ele começou a desenhar, ele desenhava, fazia as telas dele e não assinava, né? Daí de uma das professoras, vamos dizer assim, dele, ele falou: não, você tem que desenhar aqui, assinar o seu nome, né? Tá bom. Daí ele foi e fez uma obra, acho que chama Girassol. Ele desenhou no meio, assim, no vasinho da planta do girassol, ele escreveu lá o nome dele. Apresentou para a professora, falou: não pode. Você tem que assinar no cantinho direito da sua... Ele falou: não, isso não é arte, né? Isso não é arte. E Nietzsche vai falar que o que nos redime é a arte, é a música, é a arte, essa pulsão de coisas que só a arte pode oferecer e que, infelizmente, hoje também está muito, a gente está muito assim, sem arte, né, Demerval? Pablo, você acha que um cristão, você como cristão, acha que um cristão é interessante que, não digo você acha que todo cristão deveria ler Nietzsche? Deixa eu te explicar por que eu estou fazendo essa pergunta. Eu entrevistei talvez você conheça um cara aí, que é muito meu amigo, e é um teólogo, é pastor de igreja, um teólogo, filósofo, totalmente fora da curva, ponto fora da curva em relação à maior parte dos pastores confessionais. E ele vive me falando assim: nenhum pastor deveria pisar num ponto de igreja sem ler Dostoiévski. Ele fala isso para ele entender o que é o abismo da alma humana fora da leitura unilateral do cristianismo. Mesmo porque o Dostoiévski era cristão. O Pondé fala que pesquisar e estudar Dostoiévski, desconsiderando o cristianismo dele, porque ele não muitas vezes é bem explícito, mas é uma miopia hermenêutica. Um ateu falando isso, eu achei assim interessante. Mas então, você acha que todo cristão deveria ler Nietzsche? Olha, Demerval, deveria, mas não sei se poderia. A própria Bíblia fala: coloque tudo à prova e retenha o que é bom. Cara, desculpa, Pablo. Eu estou fazendo uma pergunta para você enquanto filósofo. Esquece o cristão. Não, eu acho que deveria, tá? Contudo, vá preparado, vá sem preconceitos, né? Não vá querendo procurar um assassino de Deus sanguinário e com essa visão, porque Nietzsche não vai caminhar nesse sentido, né? Ele não vai te trazer uma papinha na boca e com pílulazinhas homeopáticas assim. Ele vai te dar tapas na cara e vai questionar o seu cristianismo. Agora, se o seu cristianismo é meia boca, vamos dizer assim, na areia, né? Eu não sei se você vai aguentar o tranco. Eu acho que sabe o CrossFit, o Derival, que o cara faz. Nietzsche, eu acho que está na linha do CrossFit, entendeu? Ô, Pablo, CrossFit mental. você teve contato com Nietzsche quando você tinha 20 e poucos anos? O primeiro contato?
Uns 20, 25, 20, 23 anos, mais ou Você menos. eu não sei. Quando eu tinha 20 anos, cara, eu era... Não sabia de nada, cara. A idade traz um negócio interessante. Isso que você está falando, eu estou vendo um Pablo hoje muito mais maduro do que o Pablo que eu conheci lá atrás. Normal. Então, assim, a serenidade de um cristão que entendeu Nietzsche e que viu que Nietzsche só fortaleceu a tua fé vem em função da maturidade. Suponho, não sei. Sim, sim. Eu não vou falar o que eu fiz ali nos meus 25 anos, né? É melhor não. Mas a leitura ali, o início da leitura do Nietzsche, ele te dá asas, né? Ele traz essa vontade de viver muito, eu acho que muito saudável. Ele até tem uma frase no Nietzsche que ele fala: quem gosta de abismos tem que ter asas, né? Mas encarar o abismo sem asa é muito perigoso. Suicídio. Então, às Você vezes sabe você flerta, qual é o problema, Pablo? É que a maior parte das pessoas não tem bagagem para dar sustentação para ler Nietzsche, entendeu? Aí é um problema sério, né? Sim, então, mas você, como eu estava dizendo, você flertar ali na beira do abismo é muito perigoso, né? Eu acho que obviamente, a maturidade, o tempo, a idade, ele vai aumentando suas asas, né? E você consegue encarar mais o abismo de frente. E eu acho que esses backgrounds, a sua história, além disso que você acabou de falar, que essa bagagem que você tem de leitura vai te preparar melhor ou não para uma leitura de Nietzsche, entendeu? Legal. Mas eu acho muito válido, assim como eu falei, aqueles que criticam Nietzsche, vão ler Nietzsche, entendeu? Nunca critique. Eu sempre falo isso. Aqueles que criticam o cristianismo sem ler a Bíblia e fazem críticas fortes, mas eu acho que Nietzsche, eu assim falando particularmente, é o meu filósofo preferido, tá? Eu lembro quando nós fomos para o Canadá, eu tive que me desfazer de muitos dos meus livros, né? E aí eu coloquei um monte de livros assim, eu falei, alguns eu vou levar. E eu levei três autores que marcam muito a minha vida, eu levei comigo para o Canadá. Nietzsche e quais os outros? E voltei com ele do Canadá, né? Que foi o Nietzsche, o C.S. Lewis, né? Que eu acho que acho que se tivesse uma batalha, os dois seriam fantásticos, né? Os dois no ringue, lutando. E Manuel de Barros, como o poeta goiano Manuel de Barros. Legal. São esses três caras que eu levei comigo e sempre estou voltando a ler, que eles me fazem muito bem, Você já ouviu falar no Ricardo Quadros Gouveia? Um teólogo brasileiro que mora no Canadá? Não. Você ia gostar do cara. Tem uma obra muito gigantesca de Nietzsche no Grupo de Estudos Nietzsche, né? Se você pôr no Google, lá vai aparecer. Dentro desse grupo de estudo Nietzsche, que foi fundado pela Scarlett Martin, né? Tem as revistas, os cadernos nietzschianos. E lá tem muita coisa boa. Legal. Sempre atualizando. Pablo, você não mantém contato com a academia, não, né? Com pesquisadores aí? Infelizmente, não. Cara, você tinha que fazer mestrado aí, cara. Pegar alguma coisa do Nietzsche aí e se aprofundar do jeito que você gosta. Normal. É isso aí. Foi um papo muito bom, Demerval. Foi gostoso você me cutucar, voltar ali a passar pelo menos umas 3 semanas aprofundado no Nietzsche. Que legal, eu já tirei todos os livros do armário de novo para reler. Tirou a poeira. Ok, Pablo. Quero te agradecer muito, muito mesmo, por 2 coisas. Primeiro, rever você, bater esse papo, foi motivo de prazer muito grande. Aliás, você não deve se lembrar, mas um dia eu estive na sua casa, você estava recém-casado,
e nós nos prometemos tomar um café junto e bater papo, e isso está lá na quinta gaveta. Então, quando passar essa pandemia, porque eu estou enclausurado, enclausurado porque eu sou grupo de risco, quando passar essa pandemia, você está convidado para tomar, pode ser um choppinho, um café, uma cachaçinha de Minas, o que você quiser, e a sua mulher deixar você tomar, falou? E o outro motivo é de alegria por você separar um tempo para dividir com a gente toda essa tua paixão pelo Nietzsche, tá bom? Muito obrigado, um abração. Obrigado a você, Demival. Esse papo, esse momento é muito bom, é muito gostoso, não somente por te ver, por trocar essa ideia gostosa, aguçar os neurônios, mas por vê-lo novamente. Eu aceito o café, a cachaça, e com certeza a gente vai se ver em breve. Valeu, um abraço, tchau. Até mais.